noite. Boa noite. Gratidão a Deus pelo dia de hoje, pela nossa vida, que é sempre, pela experiência da encarnação. Gratidão a vocês pela companhia e por vocês procurarem esta casa, buscarem no Espiritismo uma resposta que acalente, console, que esclareça. E porque vocês nos procuram, nós estamos aqui porque nós também necessitamos do aprendizado, da conversa que consola, que clareia as ideias. E isso é o momento. Temos um amigo que costuma dizer que um evento na casa espírita é um banquete espiritual. Então, nós possamos aproveitar esse banquete. O nosso tema é reencarnação e progresso. O progresso e reencarnação. Quem move o quê? Será que o progresso move a reencarnação? A reencarnação move o progresso. Mas eu quero começar perguntando para vocês. Para você que já acredita na reencarnação, você só acredita ou você vive de fato como reencarnacionista? Qual é a diferença? Outra pergunta. Você já parou para pensar por que você reencarnou? E aí, se você, como disse a Adel, já está habituada a ler o Livro dos Espíritos, você vai encontrar lá, na questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. E os Espíritos respondem que é a evolução progressiva da humanidade. E na pergunta 196, acho que é 96, a qual se refere o tema da nossa conversa de hoje, que é do livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel Xavier, e ele vai fazer esse livro, Religião dos Espíritos, foi escrito em homenagem aos 100 anos do Livro dos Espíritos, que agora, em abril, né, tem mais 18 de abril de 1857, foi lançada a primeira edição. E nesse livro, ele vai trazendo mensagens a respeito de algumas questões do Livro dos Espíritos, as quais ele considerava mais fundamental para que nós entendêssemos a doutrina dos Espíritos. Nessa questão 196, ele não fala somente do objetivo da encarnação, mas os motivos que nos movem, né, que nos trazem aqui, de volta à encarnação. Então, quando eu penso que o objetivo da encarnação é o progresso, né? É o progresso da humanidade, é evoluir, é o ser humano evoluir, mas é uma resposta dentro do âmbito geral, né? Se nós fôssemos trazer para o campo da ciência, da pesquisa, nós diríamos que é uma resposta que traz o objeto de pesquisa da dedução, então, no geral. Mas, para que eu viva como reencarnacionista e eu entenda esse processo em mim, eu tenho que trazer para o particular. E é isso que na questão 96, os Espíritos vão dizer para Kardec. Então, é um processo individual. No geral, o objetivo geral é a evolução. Mas evoluímos igual, a experiência é igual para cada um. Então, eu preciso interagir comigo, com os motivos pelos quais eu reencarnei, para que eu entenda o porquê que eu estou aqui. E isso é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. Acordar o homem para essa realidade espiritual. Então, um dos princípios básicos do Espiritismo é a imortalidade da alma. Se a gente for seguir uma ordem assim dos princípios, o primeiro princípio básico é a existência de Deus. O segundo é a imortalidade da alma. O terceiro, a comunicabilidade com os espíritos. O quarto, a reencarnação. E o quinto, a pluralidade de mundos habitados. Então, a gente for ver o segundo princípio, a imortalidade da alma. Lá no livro Religião dos Espíritos, na mensagem sobre reencarnação e progresso, o progresso e a reencarnação eu sempre confundo. O que ele vai trazer? Essa experiência que nós vivemos. Então, vamos trabalhar com a imortalidade da alma. Vamos agora nos encontrar no mundo espiritual. Então, isso aqui é um espaço do mundo espiritual. Como diz Emmanuel, Emmanuel nos informa que no período intervidas, ou seja, no momento que eu desencarnei, estou no mundo espiritual, e eu vou trabalhar, e eu
vou necessitar da reencarnação para continuar o meu progresso, então eu vou participar de escolas de regeneração. Então, tem as escolas de regeneração, onde, dependendo da condição, da necessidade, da afinidade, e vários processos, como aqui. Nós nos matriculamos na escola, principalmente quando vamos já para a universidade, que é algo que já está mais dentro do âmbito da minha escolha. Cada um vai para onde se identifica, para onde tem necessidade. Assim é, segundo Emmanuel, no período intervidas, quando eu estou me preparando para reencarnar. Nós vamos para escolas de regeneração. Então, nós estamos lá. Vamos fazer de conta que isso aqui, esse espaço, nós estamos no mundo espiritual, e esse espaço aqui é uma sala da escola de regeneração. Então, nós nos encontramos agora no mundo espiritual. E nós vamos nos preparar para a reencarnação, com direito à tempestade e tudo, né? Então, o que vai acontecer? Está ouvindo o trovão? O que acontece? Nesse momento, nós não temos conta para pagar, nós não temos vida e família para administrar, nós não temos um trabalho para saber se vamos continuar nele ou não. Nós não temos essas questões do dia, nós estamos preocupados se vai chover, se não vai, como é que eu vou voltar para casa. Lá não vai ter isso. Essas questões do cotidiano que nós consideramos tão importantes é só no momento transitório da nossa vida aqui. Então não tem mais nada disso. O único ser a qual eu vou realmente estar me ocupando é comigo mesmo. E aí eu vou me lembrar, como traz o Emmanuel na mensagem, aquilo que eu plantei, se uma semente, por mais tempo que ela fique lá, num depósito, guardada, se você pegar aquela semente, colocar numa terra boa, ela vai nascer. E vai nascer alguma planta, que vai já dar algum fruto, alguma coisa. Assim somos nós. Ficamos muitas vezes aqui nesse mundo como que adormecidos, envolvidos pelas questões do mundo material. É transitório e muitos de nós já temos consciência disso. Mas mesmo assim nos apaixonamos. Nós somos eternos apaixonados pelas condições que nós vivemos. E aí nós vamos esquecendo a semente de tudo aquilo que nós deveríamos semear, ela é guardada ali. Mas ela vai nascer em algum momento. E aí o Emmanuel vai dizer que nasceu lá no mundo espiritual porque você agora acordou para uma outra realidade. Então, nós estamos lá no mundo espiritual. E nessas escolas, nesses espaços onde eu penso que eu vou precisar reencarnar, eu primeiro vou interagir com o tipo de plantação que eu fiz. O resultado da minha vida, eu vou analisar. Se eu fui mãe, que mãe eu fui? E é aí que nós vamos ver, lá na questão 202, como esse mês todo, os temas das palestras foram homenagem ao Dia da Mulher, esta experiência física que nós trazemos para a Terra, no corpo feminino, capaz de gerar um outro ser, ou ser meio de transporte, né, para os espíritos voltar para a Terra. Então, tem gente que não gosta de dizer, nossa, mas isso é muito frio, mas é a realidade. É o que é nós. Agora, assimilar, transformar, sublimar esse meio de transporte, trazer o espírito do mundo espiritual para a Terra através da maternidade, isso também pode ser transformado num momento muito mágico, né? Com toda a ludicidade, que a educação, que a convivência, a relação da mãe com a família, com os filhos, pode nos trazer sensibilidade, experimentar sentimentos diferentes, experimentar o amor incondicional, experimentar o desapego ao egoísmo, ao orgulho. Então, são várias oportunidades que nos traz. E lá na questão 202 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se é determinado, como é determinada essa questão de reencarnar. Então, quem é mulher sempre foi mulher, quem está no corpo de homem sempre foi homem, masculino, feminino. E ele diz que não, que depende da necessidade do espírito. E é nesse momento, no mundo espiritual, que a gente vai rever. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver agora o campo que nós plantamos, que é o campo da mente, que é o campo onde estão situadas as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa capacidade cognitiva, como fomos capazes de pensar as coisas, as situações, e aí nós vamos avaliar. Se eu estava no corpo feminino e eu fui mãe, exercer esse papel de mãe, como é que eu fui? O
que eu absorvi, o que eu aprendi. Se eu estava no papel de homem, eu fui pai ou não. Se eu fui mãe ou não. Profissional, que tipo de profissional que eu fui? Como eu agi diante das situações? Se eu era um chefe, um líder, e eu tinha subalternos, pessoas que seguiam as minhas ordens, como eu administrava isso? Como eu administrava a minha condição de exercer poder sobre os outros? Como é que era isso para mim? O que eu aprendi? Será que eu sofri com isso? Ou eu fui feliz podendo nessa posição de estar numa posição mais de condição de ajudar, de ordenar, de organizar qualquer instituição no setor de trabalho? Será que eu aproveitei isso para progredir? Para ter um progresso? Então, nós vamos analisando esses processos. Em todos os âmbitos, em toda essa verticalidade da vida, no âmbito social, profissional, emocional. Como eu lidei com isso? Que tipo de progresso eu exerci para a minha experiência enquanto espírito imortal? São situações que nós não necessariamente deveria ser no mundo espiritual. O que o Espiritismo nos traz é a oportunidade de fazermos isso no aqui e no agora. Por que nós poderemos fazer isso no aqui e no agora? Porque quando nós estamos lá, no mundo espiritual, exercendo essa condição de ser como espíritos imortais, de avaliar e analisar todo o nosso plantio, a nossa semeadura na Terra, como era... Sabem qual foi a primeira parábola que Jesus trouxe, que é um dos grandes recursos didáticos das ideias do Cristo na Terra? São as parábolas. Porque cada uma, todas elas, nós temos potencial de interpretar e entender de acordo com o nível evolutivo da humanidade. Nunca se perde nada das parábolas, em nenhum momento. E sabe qual foi a primeira parábola que Jesus contou? Alguém lembra? Parábola do semeador. Olha a nossa conexão com Cristo. Nós precisamos ter essas coisas mais em nós. Se nós somos cristãos, nós podemos estar mais próximos das ideias do Cristo, para que ele realmente, principalmente para nós espíritas, que o Espiritismo traz Jesus como modelo e guia, eu preciso estar mais, entende? Presente com as ideias dele. Então, a primeira parábola foi o semeador. Por que será que a primeira parábola foi o semeador? Porque esse é o processo maior, é o início da nossa caminhada da evolução. É saber que nós somos terrenos. Que aquilo que nós vamos receber durante toda a nossa vida e como vai florir essas sementes, se vão brotar ou não, e como e onde, é uma condição nossa. E eu não vou dizer aqui a palavra semeador. Vocês relembrem, quem não conhece, procure conhecer, porque ela é essencial nós entendermos o que estamos fazendo aqui na Terra e como nós podemos aproveitar as oportunidades que nós recebemos. As ideias do Cristo são ideias transformadoras, reformadoras, né? Tanto que nas religiões, principalmente a religião católica, traz ele como salvador, porque é um processo mesmo de salvação do ser, salvação da ignorância, dos limites que nós nos colocamos diante de uma visão extremamente materialista, só de um mundo material, só de uma experiência única. Por isso, o Allan Kardec diz que a única coisa que o Espiritismo, quando perguntam dele se o Espiritismo veio combater as religiões, veio para substituir a religião, ele disse, não. A única coisa que o Espiritismo vem combater na Terra é o materialismo. Tornar as pessoas, de fato, seres espiritualistas, comprometidos com a sua reencarnação. Então, essa reflexão desse campo que nós olhamos, onde nasceu? As sementes. Eu recebi as sementes. Todos nós recebemos. Nós podemos ignorar que recebemos, mas recebemos. Por isso Jesus dizia que o homem é mais ignorante do que perverso. Porque, mesmo ignorando, eu tenho condições de saber. Assim, no mundo espiritual, quando eu revejo todo esse plantio, aí que eu vou ver o que eu tenho que fazer. Aí eu vou me programar para a minha próxima encarnação.
eu percebo o quanto que eu fui egoísta, diz Emmanuel. O quanto que eu fui egoísta. E não um egoísta qualquer, eu exercitei mesmo o egocentrismo. Fui criança a vida toda. Porque a criança, né, você vê que o egocentrismo, ele nasce com a criança já forma ali o seu sistema psíquico na infância. Então ele é egocêntrico. Tudo é ele, tudo é meu. Né? A criança é tudo meu. É meu, a mãe é minha, o pai é meu, o brinquedo é meu, e tudo ele é meu. Só que ele cresce, a partir dos 7 anos, ele já vai ter a possibilidade de ir para a escola, de compartilhar com o coleguinha, de dizer que é nosso. Então, nós vamos saindo para o processo, saindo do egocentrismo. A ideia correta de evolução é: eu estou no egocentrismo enquanto criança. Mas eu vou receber uma educação, uma ideia, uma proposta de me tornar agora, entrar no etnocentrismo, né? Que é agora, não é mais meu, mas é nosso. De uma ideia de uma cultura, de uma sociedade, de uma comunidade. Até que eu evolua o suficiente para chegar ao teocentrismo, que é nós e Deus. Mas quem de nós já fez esse movimento? Vamos combinar que quando nós chegamos no mundo espiritual, diz o Emmanuel, nós estamos ali ainda crianças. No egocentrismo, naquela mentalidade, naquele sistema psíquico de que tudo é meu. É minha dificuldade, é meu cansaço, é meu medo, é meu limite, é meu... Até as coisas ruins eu coloco como meu. Eu não posso que eu sou assim, eu tenho essa dificuldade, e porque a minha dificuldade é a minha... Então, esses limites nós vamos observar no mundo espiritual. Então, agora eu preciso reencarnar. Porque a única forma de eu progredir de fato é ter experiências que me desperte para a necessidade de ser altruísta, de compartilhar, de sair do meu, de sair desse ego, egoísmo, do egocentrismo, de tudo que me limita, para começar a ser um participante da sociedade, do meio em que eu vou viver. E é nesse processo que eu vou pensando que é no meu progresso. Porque se eu percebi o quanto que eu fui egoísta, essa que eu estava lá na Terra, agora eu posso entender que para progredir eu preciso exercitar o altruísmo. E aí eu vou fazer o exercício. E aí eu vou receber as oportunidades. Aí diz o Emmanuel. Aí eu vou receber as oportunidades. Na família. Aí de novo, aí começa tudo de novo. Eu venho para uma família que vai me propor essa condição. Eu venho encontrar um núcleo social que vai me propor essa condição. Eu vou acabar sendo conduzido para uma profissão que vai me levar a essa condição. A questão é, será que eu vou com disposição suficiente para ver que toda aquela dificuldade, aquele desafio naquela família era isso? Ou aquela família exigente, em vez de me tornar altruísta, me torna mais egoísta ainda? Porque quando eu estava para reencarnar, eu pensei eu vou reencarnar porque eu preciso progredir. Entende? Então, são essas possibilidades que nós recebemos. E aí que entra a particularidade da evolução. Porque para cada um vai ter o seu... Cada um, diz a mãe, vai ter o seu cadinho. Vai ter a sua proposta ali de mudança, de transformação. Cada um de nós vai ter ali um momento de acordar, de despertar para essa realidade, para esse processo. E isso é um processo consciencial. Na filosofia, nós dizemos que a consciência, justamente trazida do filósofo Heidegger, a consciência é um processo histórico. Porque basta que nós olhemos a nossa história e nós podemos despertar. Não, olha o que Hitler fez, né? E olha eu aqui também, com tanto preconceito. Então, eu acabo montando. Olha uma consciência preconceituosa, aonde levou uma Segunda Guerra Mundial. Então, eu começo a trabalhar minha consciência. Não,
Será que o meu preconceito, eu posso até não chegar a uma Segunda Guerra Mundial, mas olha os conflitos que o meu preconceito me leva. Olha os meus limites de lidar, minha dificuldade de lidar com as pessoas, de lidar com uma pessoa diferente. Porque às vezes a gente pensa que preconceito é só racial, sexual, não é. O preconceito ele é muito sutil. Eu tenho minhas próprias ideias. Olha, imagina, eu tenho minhas próprias ideias. E você tem que trazer a tua ideia em relação a essa tarefa, essa atividade. E eu, no primeiro momento, já digo que não, que a minha ideia é que isso é preconceito. Porque eu não aceito experimentar aquilo que o outro me traz. Aquilo que eu já criei, para mim, já é uma ideia determinante. Então, quando eu olho, quando eu observo o que aconteceu com determinado tipo de pensamento, eu posso sim criar um novo tipo de consciência. Mas assim como também, numa base psicológica, terapêutica, é um processo de entender a consciência com uma realidade íntima do homem poder encontrar a possibilidade de praticar as virtudes. Olha aí o progresso que a Emmanuel traz. Como é que eu observo lá no mundo espiritual o quanto que o orgulho esteve dirigindo todas as minhas escolhas. Tudo que eu escolhi, o orgulho estava lá. Decidindo, colocando à frente tudo. Na minha forma de ser pai, de ser dirigente espírita, de ser um palestrante, de ser um professor, de ser amigo, de ser mãe. Então, nesse momento. E nesse momento, quando eu pensei agora de pai e mãe, é quando, no livro dos Espíritos, ele vai dizer, aí ele vai escolher. Então, eu percebo que, naquela encarnação como mulher, eu fui muito orgulhosa. Dei muita vazão à vaidade, né, diz Emmanuel. E talvez eu peça agora para ver no corpo masculino. Que o homem é mais... Não que não tenha vaidade, mas está mais ali restrito no outro campo. Então, nós vamos ver que o gênero masculino e feminino, nós estamos falando de opções sexuais, de certo e errado, mas o gênero em si, as disposições psíquicas que tem. De um tem a força física, a outra tem a força mais moral, espiritual. Mas mesmo assim, quando se junta aquele com força física e aquela outra, aquele outro ser com uma força moral e espiritual, não é para combater, é para que eu aproveite, né? E também me fortaleça fisicamente com a força do outro, e esse que tem a força física também pegue um pouco da força moral e espiritual. É como um casal que se junta. Então, um casal, a mulher é muito extrovertida, o homem é muito introvertido. E aí nós vamos se degladiar, porque nós somos assim? Não, por que a gente se encontrou? Porque a gente precisava, além do progresso, nos colocou nessa condição. Por quê? Porque eu não vou progredir sendo só introvertido. E eu também não vou progredir sendo só extrovertida. Então, nós nos encontramos para que eu, convivendo como introvertido, eu me torne mais contida na minha extroversão. E aquele que é introvertido, convivendo com uma pessoa extrovertida, ele se abra mais. Ele diminua a rigidez. Se abra mais para o mundo, experimente uma outra. E aí quebra os preconceitos. De que o certo é ser como eu sou. Quem te disse isso? Então, quando eu digo, olha como eu sou, eu posso experimentar ter uma outra condição. Porque no mundo espiritual, quando eu decidi voltar, reencarnar, eu me dispus a experiências. Eu me dispus a esses experimentos. A reencarnação é um experimento, diz Emmanuel. Ele coloca como se nós estivéssemos num cadinho. Aí eu fui procurar o cadinho, ele também é colocado como um vasilhame, onde quando vai selecionar o ouro, se coloca ali as peças e coloca um produto ali para selecionar, esse mesmo, né? Para selecionar, e ali ele vai tirar o melhor ouro de melhor qualidade. Então é isso, é como se a gente fosse colocado no cadinho, as experiências estão representando o cadinho, representando a experiência, e nós vamos sendo colocados ali para tirar o melhor de nós. Entende? E aí eu posso ser essa experiência que nós estamos vivendo hoje, aqui, cada um de nós, no seu espaço, na sua denominação territorial,
Tudo isso é uma experiência que você pode ali, ó, viver isso como uma experiência de progresso. A mensagem é que nós possamos aproveitar e progredir independente do gênero, da condição física, da condição social. Ah, eu não progredi porque eu era pobre, eu não tinha recursos materiais. Às vezes, o dinheiro para pegar onde, para o centro espírita, para ir na igreja. Não é isso também. Não que as condições de miséria material no mundo, que causam muitos sofrimentos e muitas dores, seja uma condição, olha, você vai lá para ser miserável. Não, isso aí é um resultado da condição do planeta, do país e tudo mais, que leva, então, ao egoísmo dos homens que causam as desigualdades sociais. Isso de todos os seres no mundo. Cada vez que eu desperdiço comida em casa, eu estou contribuindo com a miséria do mundo. Eu estou ajudando, eu estou contribuindo que uma pessoa passe fome, passe necessidade. Porque se eu tivesse mais condição de raciocinar melhor, eu veria que eu só preciso do necessário e dividiria um pouco mais. Entende? Então, não é só o sistema social, somos todos nós, somos um grande corpo, uma grande ideia, né? Cada um de nós. E aí diz o Emmanuel, o desperdício de hoje gera a escassez de amanhã. E quando eu sei disso no processo de reencarnação, eu dou uma pausa no meu desperdício e vou ajudar quem está passando pela escassez. Porque aí, no meu próximo planejamento reencarnatório, eu não precisarei passar nem por um nem por outro. Eu não serei mais o egoísta do desperdício, mas também não viverei numa miséria para responder pelo meu desperdício diante. Então, vejam que é como se fosse uma grande roda. No budismo, o Buda colocava como uma roda do samsara. Não sei se aqui alguém é budista, estudou alguma coisa do budismo. Se você for ver lá no desenho do samsara, é muito interessante a roda do samsara. São várias etapas da roda. E toda lá está o quê? Descrita. Isso que eu estou falando para vocês. Os grandes e pequenos e médios desafios que nós passamos na existência. Os momentos que nós temos oportunidade de exercitar a capacidade da renúncia, com a oportunidade de exercitar a humildade, e aí lentamente e deixando que o orgulho me domine, porque o Emmanuel diz algo, mas muito importante. A cada encarnação, e ele fala da nossa condição dos terráqueos, né? Ele usa muito esse termo terráqueos, que eu acho muito legal, ela ainda não é de prática de virtudes. Nós que estamos somente em provas e expiações. Com exceção, raras exceções, daqueles que vêm em missão e ainda assim têm as suas provas para passar. Mas nós que estamos em provas e expiações, nós não vamos de repente aqui nos tornar uma pessoa humilde, a santidade. Não, nós fazemos exercício de virtude. A nossa faixa de progresso ainda é para exercitar. Primeiro, reconhecer o orgulho para que eu comece a trabalhar, fazer exercício de humildade. Reconhecer o egoísmo para começar a fazer exercícios de altruísmo. Reconhecer a vaidade, a inveja, todos esses conflitos internos para exercitar um pouco mais de amor próprio, auto-amor. Reconhecer a indiferença para começar a exercitar o amor, a compaixão. Eu preciso fazer esses reconhecimentos e fazer exercícios das virtudes para que numa próxima encarnação, de novo, eu reveja tudo isso e entenda qual é a principal virtude que vai me colocar mais à frente nessa estrada do progresso. Aí sim, se numa encarnação, se nessa encarnação, e não importa a idade, se de repente eu estou aqui com 57 anos e eu conseguir exercitar a virtude da humildade até os 60, eu desencarno com 60, se eu conseguir nesses 3 anos exercitar a humildade desencarnada, eu já consigo fazer uma reencarnação, me preparar para uma reencarnação em que eu possa realmente praticar e viver a humildade. Mas isso, se for exercício é continuidade, uma disposição de quem realmente quer. Não é assim? Quem aqui estuda para concurso? Para você passar, você vai lá, quem passa é aquele que estuda mesmo, com raras exceções, né? Vai lá, a mamãe mandou dizer, você consegue.
Então, aqueles que estudam muito, se dedica, aí ele vai lá e ele passa. Você quer ser um bom profissional? Estude, se prepare, você será um bom profissional. Então, todos os nossos sonhos, tudo que nós queremos na Terra, nós conquistamos. Mas com dedicação, empenho, disciplina, ordem, nós conseguimos. A mesma coisa, no exercício de virtude, assim, você é humilde hoje, eu não sei como tem, né? Todas as oportunidades que chegam, eu aproveito para exercitar a humildade. Então, esses são alguns pontos que o Emmanuel traz no livro Religião dos Espíritos, que eu convido vocês a lerem, que é um livro muito bacana e legal quando você lê, tá lá, questão tal do livro dos Espíritos. Você vai lá, lê o livro dos Espíritos, aí você pega o texto e você vai entender melhor o desdobramento, que ele faz um desdobramento das questões. E aí nós vamos ter essa oportunidade de rever com carinho, com atenção, com dedicação as nossas oportunidades de progresso. Então, nós estivemos no mundo espiritual, fomos para as escolas de regeneração, trabalhamos, buscamos recursos para alcançar este momento de estarmos aqui. Não foi por acaso, foi planejado, foi programado. Nós nos comprometemos conosco, com Deus. Por isso, diz o Espírito Joana de Anjos, somos co-criadores. Co-criadores da nossa vida, da nossa condição de evoluir, de estarmos presentes no mundo com o significado, que é o sentido de viver, que é o sentido de estarmos aqui. Então, meus amigos, irmãos, nós estamos, o Espiritismo ele traz essa proposta de ressignificar nosso entendimento sobre a vida, sobre a morte e, principalmente, aproveitar a nossa encarnação. Então, para isso eu estou aqui para lhes convidar, para que todos nós juntos possamos aproveitar a encarnação. E com essa determinação de aproveitar essa encarnação para seguir essa rota do progresso, nós tornamos o mundo melhor. Esse mundo que nós tanto sonhamos de ser melhor, ele está aí, dentro de cada um de nós. Então, muito obrigada, que nós possamos nos encontrar muitas vezes, possamos progredir acima de tudo. Obrigada.